Ai, que alegria estar aqui. E as bênçãos do Pai, do Criador, de Jesus, nosso Mestre querido, e dos amigos espirituais dessa casa que nos acompanham, possa derramar os seus bálsamos. E que nós possamos também, às vezes no esforço, ou aquela vontade de abrir os nossos corações e as nossas mentes para a reflexão da noite, com essa temática maravilhosa, que é sobre a prece, a comunicação com Deus. Lembrando que a prece é um recurso, é uma ferramenta democrática, é uma ferramenta que todos nós, encarnados e desencarnados, temos acesso. No entanto, a prece, muitas vezes, ela vem de uma construção. Nem sempre conseguimos fazer uma prece belíssima como essa, prece do Consolador, de Cacá Rezende, ou preces como de Elahá, ou preces como Maria Teresa de Calcutá, Madre Teresa, de Calcutá. É que sempre imaginamos, tendo referências, essas preces bem elaboradas. Mas será que eles construíram essas preces do nada, num passe de mágica? Não, foi uma construção. E é isso que a gente tem aprendido muito com essa doutrina de esperança, de luz, de consolo, de raciocínio e de lógica. Porque ela faz a gente parar para refletir e pensar. E a prece é um momento de parada. A prece é um momento de interior. É um momento que voltamos dentro de nós. E por muito tempo fomos condicionados a achar que a prece era externa. A prece tinha vindo de fora para dentro. E precisa ainda de tempo para elaborarmos de que a prece vem de dentro. É uma comunhão de pensamento com Deus, com os seus mensageiros, com Jesus, com os seus anjos, com os espíritos, com os amigos espirituais. E nada mais é do que uma conversa sincera, clara, transparente dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos para com Deus. Mas é uma construção que vem ao longo da história. Nós, enquanto espíritos individuais, mas também como espíritos vivendo num coletivo. Aqui cada um tem a sua prece subjetiva, a sua prece individual, a sua forma de fazer. Não há fórmulas, embora muitas vezes recorremos a elas, ou muitas vezes nos procuramos basearmos nesse tipo de prece decorada, mas que com a doutrina espírita nós tivemos aqui uma abertura, uma amplitude do que é este momento sagrado, esse momento íntimo que temos com Deus. Seja embaixo do chuveiro, seja dirigindo um carro, seja proferindo aqui na casa espírita, seja nos hospitais, seja lá naquele cantinho onde estamos ali deixando, modo de dizer, entregando, permitindo que o nosso ente querido volte para a pátria espiritual. Seja que momento for, ou seja no momento de alegria, no momento de felicidade, a vinda, a reencarnação de um ente querido, um espírito que vem à nossa família. Não é tão bom receber essa notícia de que nós vamos ser vovó e que nós vamos ser papais, titios, ou seja, que a vida continua. Então são momentos de alegria também que a gente faz prece. Então a prece está lá no Livro dos Espíritos, é para louvar a Deus. Louvar é esse respeito com Deus, é saber o quanto Ele é grandioso na nossa vida. É também para agradecer, justamente nesses momentos em que nós temos oportunidade de estar aqui no plano da matéria, de reencarnar, de poder, enquanto na erraticidade, preparando esse momento de vinda, sendo ali orientado, fazendo os planejamentos reencarnatórios,
e chegando agora no plano da matéria, agradecer pela oportunidade. Também para pedir. Mas sempre vem aquela questão, e é onde a doutrina nos ajuda muito nesse ponto. O que temos pedido? O que temos conversado com Deus? Isto lembra Pedro, está lá em Boa Nova, Humberto de Campos, que traz muito, teve acesso a essa bibliografia extensa e nos traz aberturas para que a gente compreenda vários momentos da passagem. E ali Pedro, quando Jesus curou a sua sogra, ele ali compadecido, e a sogra grata, alegre, porque tinha sido curada, e teve uma conversa com Pedro, para que Pedro conversasse com Jesus e pudesse ali também interceder por algumas questões. Mas eram questões da materialidade. Pedro, a princípio, relutou, mas achou que tinha sentido o que a sogra havia pedido. Então, ele foi conversar com Jesus. Mas antes, porém, esse capítulo é o capítulo indicado como a oração dominical, está lá em Boa Nova. Ele, quando Jesus ia apresentar o Pai Nosso e conversando a questão da prece, da oração, Pedro resolveu perguntar para Jesus, né? Por que ele tinha conversado com Deus, não tinha sido atendido no seu pedido. Mas Jesus carinhosamente, dá para imaginar, né? Figura de Jesus, carinhosamente olhou para Pedro e disse: mas o que você tem pedido? Como você tem feito isto? Porque não é o que pedimos, mas como temos pedido. E Pedro, conversando ali com Jesus, disse: eu tenho pedido para que ele tenha complacência, plenitude de mim e me ajude. E ali algumas questões da materialidade. E Jesus, docemente, então, diz para Pedro, né, como que ele deveria pedir. Então, o pedido de Pedro deveria ser mais na verticalidade e não na horizontalidade. Então o meu desejo é para tal circunstância, então eu quero mudar a circunstância, então o meu pedido está na mudança da circunstância. E Jesus explica para Pedro que a mudança está em nós mesmos. É nosso olhar para com a circunstância. Não é mudar a circunstância, mas mudar o nosso olhar para a circunstância. E é isso que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, vem nos convidando há muito tempo. Desde ali, da codificação, o livro dos Espíritos vem dizendo isto para nós, quando diz para que o que mais vale é a intenção na prece. Quando Kardec pergunta para os espíritos que uma vez que a oração modifica o homem, então por que tinha tantos homens que oravam e continuavam na mesma situação? Mas é que aí eles respondem, é que eles não oram bem, não oram com sinceridade, não oram com verdade, não oram ali com a fé. Então os Espíritos, eles vêm nos falar que precisamos orar verdadeiramente com fé, com sinceridade. Mas como a gente orava antigamente? Vamos relembrar? Lá nos tempos primitivos, nós estávamos lá, na fase da intuição, adorando céus, estrelas, luas e mares, não é? Com a simbologia. Não se pronunciava palavras, mas já tinha uma certa adoração. E com o passar do tempo, fomos usando as palavras, mas não para libertar, mas sim para escravizar. Fomos usando as palavras, dizendo até que a oração ela não era para todo mundo, que tinha os que oravam, que sabiam orar,
aqueles, não é, que estavam ali, escolhidos por Deus. Olha quanto tempo nós levamos para entender que todos nós somos escolhidos, que todos nós somos chamados. No entanto, nós tivemos que percorrer milênios para chegar hoje e estarmos aqui conversando sobre isso. Quiçá, quando nós chegarmos aos mundos ditosos, celestiais, não é? Em que a oração, como disse Jesus a Pedro, em que a oração tem que ser como a respiração. Nós não estamos aqui prestando atenção na respiração. Ela acontece naturalmente. Quando chegarmos nesse ponto em que a oração, ela é uma respiração, é porque nós já galgamos muito, já conquistamos muito. Mas por hora, nós estamos trabalhando esse exterior, essa ação exterior, para uma ação mais interior, mais verdadeira. Nem que seja um exercício, muitas vezes, quando nós estamos reunidos, e é o momento da prece, e pergunta, quem gostaria de fazer a prece? Aquele silêncio, muito comum, não é? Não acontece só aqui no Irmão Francisco, não. Todos os lugares. Ainda não há aquela naturalidade, porque às vezes há comparação, ou acha que o outro faz melhor que você, ou é para cumprir tabela. Às vezes, nesse momento, é necessário, não é para cumprir tabela, mas para preparar o ambiente. Porque nós precisamos ainda desse momento para essa conexão, para essa comunicação com Deus, porque a prece ainda para nós não é a respiração. Mas já está lá, dito por Jesus, e registrado no livro Boa Nova por Humberto de Campos. A prece chegará um momento que ela será uma respiração para nós. A doutrina dos espíritos, ela tendo tendo para nós os três aspectos, ciência, filosofia e religião. Vamos pegar esse objeto de estudo dessa noite, que é a prece, e vamos colocar nesses aspectos. Bom, na ciência, não é? O que a prece, ela nos apresenta? Quando nós sabemos que todo objeto de observação, ela tem que ser analisada, verificada, explorada, ela tem que ter um raciocínio lógico, um bom senso. Então a prece eu não posso usá-la de qualquer jeito. A prece não pode ser algo exterior a mim, não pode ser algo que saia em palavras sem sair do coração, sem ter sentido. Ela precisa ser sentida, saída do coração. Ela precisa passar por esses processos para se chegar no bom senso, para se chegar no que é real, no que é verdadeiro, no que é autêntico. Ela é filosófica. Por que a filosofia? Porque a filosofia, ela questiona o tudo e o todo do universo. Se a gente não parar e questionar sobre a prece, nós vamos estar fazendo a prece automaticamente, fazendo por fazer. Fazendo porque nossa mãe nos ensinou que antes de dormir nós temos que fazer prece, que ao acordar também é bom fazer prece, não é? Nós temos que fazer prece só quando a gente vai na casa espírita, não é? Quando a gente está aqui na casa do Irmão Francisco. E quando a gente pensa que fazer prece é quando eu estou lavando roupa, quando eu estou lavando louça, quando eu estou desenhando, quando eu estou brincando com alguma criança, quando eu estou... Quer dizer, a prece é toda ação útil. Porque se meu pensamento está no bem, automaticamente está ligado a Deus. Automaticamente está ligado ao bem e às coisas boas. Sabe aquele discurso que se tem, jogue para o universo e o universo vai te responder? Nada mais é do que nossos pensamentos, a nossa energia do pensamento que circula no ambiente. Então, se eu estou fazendo uma coisa boa, eu estou em sintonia com o plano maior. Então, eu estou pensando no bem. Agora, a passagem de ano, né, onde a humanidade está assim, ávida
porque de um ano para o outro, né? São abraços que nós recebemos, que damos, são pensamentos que a gente emite de alegria, de felicidade, de muita saúde, não é assim que a gente deseja para um ano novo? Vocês pararam para imaginar o quanto a atmosfera fluídica do nosso planeta modificou do dia 31 para o dia 1º? Mas não é algo que acontece todas as passagens de noite para o dia. É algo que é marcado no calendário, é necessário, porque ainda não é respiração, porque é algo que a gente precisa ainda, não é? Então, a prece é isto. Então, dentro desse universo da filosofia que a gente questiona, para que ela serve, qual é a finalidade da prece, e o quanto ela é importante para mim, e como eu estou fazendo uso dessa prece, eu estou filosofando, eu estou colocando em uso a filosofia. E religião? Lá no começo, em que Kardec estava se debruçando nas suas pesquisas, ali, registrando para que saísse o livro dos Espíritos, mas ele dizia que o Espiritismo não era religião. Ele nem se preocupou com isso, porque estava voltado mais para a ciência, voltado mais para uma lógica. E, no entanto, o Espiritismo é uma religião. Mais tarde, o Kardec vai ele mesmo escrever. Então, se tem alguém ainda que questiona que o Espiritismo não é religião, é porque ainda precisa estudar um pouco mais. Porque uma vez que... Mas dá até para a gente entender por que eles falam isto. Porque essa religião, desse modo em que nós fomos condicionados ao longo da história, dessa idolatria, desses rituais, desses dogmas, desses símbolos que nós precisamos para conectar com Deus, com o divino, realmente não é religião. Porque a doutrina espírita, dos espíritos, precisa nada disso. Nós sabemos que a nossa conexão é pelo sentimento e pelo pensamento que conectamos com Deus. Certo? Mas, se religião, ela é o que religa a Deus, então o Espiritismo é uma religião. Porque todo objeto de estudo dentro do nosso estudo do Livro dos Espíritos, dentro do Pentateuco, todos os objetos de estudo religa a Deus. Por quê? Como disse a música aqui, é o Criador. Tudo provém dele. O fluido cósmico universal que está no nosso mundo, que está circulando nessa sala, vem de Deus. É como um oceano e nós estamos mergulhados em Deus. Então não dá para separar. Didaticamente a gente separa filosofia, religião e ciência, mas está tudo intrínseco. E a prece como objeto de estudo também. Porque no momento que a gente se coloca, e não precisa ajoelhar como há muito tempo nós fazíamos assim, não é? Mas a partir do momento que a gente conecta, a partir do momento que a gente se liga a Deus, que não tem forma, e é uma das coisas também que tivemos que quebrar esse paradigma, e fica difícil para a gente pensar em algo abstrato, porque a gente é tão envolvida pela matéria que a gente precisa de algo. Por isso que muitas vezes as preces é direcionada a Jesus. Por isso que muitos, né, é mais comum escutarmos prece de Jesus do que para Deus. Porque Jesus, nós temos a figura de Jesus. Se ela está caracterizada na sua realidade é outra coisa. Mas ele esteve aqui entre nós. E Jesus mesmo precisou dos seus momentos com Deus. Ele respirava Deus, concordam comigo? Ele respirava Deus. No entanto, muitas vezes ele se recolhia, principalmente das questões mais profundas, ali conversar com Deus. Assim também como as questões cotidianas, mais rasas, como, por exemplo, nas multiplicações dos pães e dos peixes. Quando ele estava ali com os seus discípulos, e a multidão, eles preocupados que faltaria alimentação,
ele pede para que a multidão sente a grama, e ali chega para ele os 5 pães e os 2 peixes. E o que Jesus faz? Registrado, ele ali faz a sua prece e ele dá graça aos céus. Essa ação de dar graças aos céus pode ter sido segundos, mas é ali essa conexão com o Criador. Então, essa passagem nos mostra Jesus numa ação para ele cotidiana, porque manipular os fluidos, muito bem explicado, dentro dos fenômenos mediúnicos, não é nada de milagre. Ele sabia muito bem, dado a conquista espiritual desse espírito chamado Jesus. Então, aquilo que parece fenômeno, nada mais é do que ações naturais. Então, a prece, que muitas vezes nos coloca distante de Deus, ou muitas vezes nos colocou distante de Deus, é algo que aproxima cada vez mais perto dele. Porque Deus, que nós achávamos que estava tão longe, ele estava todo o tempo dentro de nós. Todo o tempo aqui. E nós precisamos, e ainda dependendo da condição de cada um, desatar os nós, quebrar paradigmas, questionar, estudar, trabalhar, porque trabalhar é toda ação em movimento. A própria palavra oração traz a palavra ação contida nela. E quando a gente vai ver o que significa prece no latim, preces, quer dizer pedido, quer dizer súplica. Então a origem da palavra vai limitar, dizendo que é súplica, que é pedido. E vem essa doutrina, nos diz que é muito mais do que pedido, porque nós temos que saber como pedir. Então, a finalidade da prece é mudar o meu modo de ver a circunstância, e não mudar a circunstância. Ela também é um recurso que nos traz o autoconhecimento, a autoeducação, porque nós estamos sendo engolidos pela modernidade, pelas conquistas materiais, que a gente não fica parado, quieto, pensando nos nossos botões. A gente precisa ouvir uma música, mexer no celular, né? Tá na internet, não consegue ficar em casa sem ter um barulho, né? Uma música tocando. A gente não tem o hábito de meditar, de parar, de sentir o próprio corpo, de colocar os pés na grama, de sentar na cadeira e sentir por 10 minutos o sol que nos aquece. E sabemos tão bem que os espíritos mais evoluídos se reúnem até no sol. Esses raios, imagina esses raios, não é? Que a gente vai ali mentalizando e vai enxergando o infinito, tanta coisa, tanta beleza naquele céu, naquelas nuvens, naquele pássaro que passa, naquela árvore, aquela folha que cai. Mas a gente não tem tempo. Talvez preste atenção na natureza, quando um passeio aqui e acolá, numa cachoeira, daí a gente vai prestar atenção e vai falar, nossa, como é bom estar aqui, né? Essa água, esse lugar. Mas no nosso dia a dia, nós somos engolidos pelas ondas da tecnologia. E a gente precisa desse momento de estar aqui sentado, momento do passe, né? Um momento grandioso, e é um momento também que os espíritos aproveitam para emanar os bálsamos, os remédios que a gente precisa. Mas muitas vezes a gente não está aberto. A gente abre um guarda-chuva e fica refratário àqueles fluidos tão benéficos para nós. E nós temos feito essa descoberta. Nós estamos fechando esse guarda-chuva.
nós estamos abrindo nossa cabeça, nós estamos abrindo nosso coração. E a gente precisa disso, né? Da vontade. A gente precisa disso para poder entender e conectar. E para poder agradecer a Deus. Então, quando a gente fala que temos muito a agradecer, nós temos. Porque nós podemos hoje estar conversando sobre essa ação tão comum e tão acessível a nós, que muitas vezes a gente não valoriza. Ou não valoriza como deveríamos. Não é? E Kardec, ele destaca lá na lei da adoração as finalidades. Ele vai destacar para a gente a importância da prece. E isto quebra um paradigma de milhares de anos, em que a prece bem feita é aquela que é sincera e que vem do coração. Memórias do Suicida. Vamos trazer aqui uma passagem para a gente entender a grandiosidade que é uma prece. A prece coletiva e o trabalho no bem. Ivone do Amaral Pereira, grande médium, ela nos trouxe esse livro. Quem não leu, tiver oportunidade, nós vamos pegar um trechinho em que o próprio nome já diz, né? Então, tinha alguns espíritos que foram acolhidos no plano espiritual, sob o comando, a proteção, o amparo de Maria. Maria tem essa tarefa. E seus irmãos, benfeitores, socorristas. E lá estava um grupo de espíritos que abreviaram a vida. E eles estavam naquela vibração, e ali muitos angustiados, muitos presos ainda naquele momento do desencarne, porque é uma cena que congela, uma cena que requer muito esforço para a mudança fluídica que plasma ali. Imagina eles concentrados todos juntos ali. E a espiritualidade maior, a espiritualidade ali no amparo, percebeu que eles precisavam acelerar um pouquinho mais. Porque dentre eles, havia um que no livro diz que ele ali estava mais necessitado. Ele tinha abreviado a vida, se jogado no trem. E ele estava cristalizado naquele momento, necessitando. Então, esse grupo de benfeitores acharam por bem que já era o momento de trazer essa comunidade, esses espíritos, para uma reunião mediúnica nas casas espíritas. Lembrando que esse livro foi na década 1920, por aí. Gente, quase não tinha centro espírita, e seria no Brasil. Quase não tinha casas espíritas no Brasil. Então, a espiritualidade, com todo o cuidado, porque teria que ter todos os pré-requisitos para que houvesse, né, ali sucesso na operação. Porque a espiritualidade, ela faz tudo muito planejado. Então, a equipe espiritual de lá, mas a equipe espiritual da casa espírita teriam que estar em conexão. E assim foi escolhido algumas casas, e dentre elas um centro espírita em Lavras, na mesma cidade de Ivone. Então, esse grupo de espírito foram trazidos, inclusive esse espírito que abreviou a vida ali na linha do trem. Chegado na reunião mediúnica, um pouco antes, o dirigente da reunião chegou, como de prática, chegou um pouco antes, organizando tudo e fazendo ali a leitura. E chegando assim os trabalhadores, mantendo aquela vibração da seriedade, porque não era qualquer grupo mediúnico, gente. Para um trabalho desse, era um grupo de mediúnico que tinha ali um merecimento, que teve uma conquista para estar ali.
Porque nós sabemos muito bem que uma reunião de desobsessão, ela não é uma reunião comum, ela vai passando aos poucos. E quem determina é a espiritualidade, não nós. Então, para chegar nessa condição de receber uma falange de espíritos que abreviaram a vida, tinha que estar muito bem preparado. Então, eles estavam muito bem preparados. E naquele dia, mantendo aquela vibração. E começou aquela conexão, feito a prece, muito importante naquele momento, para que os espíritos também desencarnados se sentissem acolhidos àquele ambiente. Porque era necessário estar em contato com os encarnados pelas questões fluídicas animalizadas que eles tanto necessitavam. E ali esses espíritos estavam presentes, quando a médium, provavelmente a Ivone, mas no livro não diz, sente a presença do espírito muito necessitado, um mal-estar muito grande, uma agonia. E o dirigente passa a fazer uma prece. Essa prece não está registrada no livro, mas ele faz uma prece com tanto fervor que ela vai na verticalidade. Ela chega até os planos superiores. Ela chega até Jesus. Está lá registrado no livro. E volta para ali com bálsamos, com remédio, com um feixe de luz enorme envolvendo a todos, principalmente esse irmão necessitado. Lembrando que quando eles chegaram, o irmão olhava a mesa, eles estavam ali, né, na mesa. A mesa para ele era o trilho do trem. E no momento que a prece voltava, no momento que o dirigente conversava, fazia a sua prece e aquilo voltava em bálsamos, a mesa já não era mais um trilho, era um feixe de luz saindo. Estou abreviando, tá, gente? É muito linda essa passagem. Estou realmente só para dar uma pincelada, ok? Mas ele, quando essa prece chega a Jesus, ele vê Jesus e ele grita, ele dá um grito, né, de Jesus, e naquele momento é onde ele se abre para a ajuda espiritual. Exatamente naquele momento. E daquele momento ele sai daquela cristalização, daquele momento do desencarne dele, em que ele se joga na linha do trem. Ele começa a entender Deus, ele começa a entender o que é a vida, ele começa a entender que continua, ele começa a ter esperança. Ele se abre agora para um universo que ele jamais imaginaria, porque se tivesse imaginado, ele não teria abreviado a vida. Então ele desperta para a verdadeira vida. E diz, de uma beleza muito grande esse texto. E ali, vocês imaginam o envolvimento do que essa vibração trouxe para os desencarnados e para os encarnados. Esse dirigente não tinha a faculdade mediúnica tão aflorada, mas ele tinha sensibilidade e a responsabilidade do que era uma reunião mediúnica. E a ferramenta da prece como instrumento, como ajuda, e fez uso. E a comunhão de pensamento entre os membros ali, porque não foi só a união dos pensamentos, de uma prece dos que estavam ali trabalhando encarnados, mas também da equipe espiritual junto. Tomou-se uma força que chegou até Jesus. Então, aí é o poder da prece, o poder da comunhão do pensamento, é o poder do trabalho, é o poder do servir. E tudo isso unindo, a gente tem transparência na hora da prece. A gente faz essa comunicação com Deus. E essa ajuda vem. E lembrando, Martins Peralva, é interessante que ele nos coloca, ele classifica os tipos de prece. Vocês já ouviram isso? Do Martins Peralva?
ele classifica as preces. Eu achei muito interessante. Por isso que eu falei que prece, ela é ciência, filosofia e religião. Porque quando ela é ciência, tem que estudar, a gente tem que entender. Então, vamos teorizar um pouquinho. Então, Martins Peralva nos traz que temos 4 tipos de prece, gente. A primeira nós falamos muito e que a gente mais faz uso, da horizontalidade. Fazemos prece para pedir. Quantas e quantas vezes pedimos que eu possa trabalhar para ganhar um dinheirinho, para comprar aquele carro no final do ano. Que eu possa comprar aquela roupa, não é? Então a gente está na horizontalidade. Ou mesmo a gente fala assim, a gente está doente, que é a cura da doença. Mas Rosana, mas isso não, né? É prece, mas é horizontalidade. A gente não pede para que a gente tenha serenidade e força para passar por esse momento da prova da doença. A gente quer a cura física. Aí a gente vai entender que a cura é da alma. É prece da horizontalidade. A prece da verticalidade. Já mostra, né? Essa prece que a gente deu aqui o exemplo da reunião mediúnica. É a prece quando a gente pede serenidade para passar nas provas. É a prece que a gente faz, que a gente entende aquela circunstância, por que a gente passa pelo desemprego. Essa é a prece da verticalidade. É a prece espiritualizada. E tem uma terceira, que é a prece inclinada. Então, ela não é nem horizontal e nem vertical. Ela está entre as duas. É no processo do exercício que nós estamos fazendo. Às vezes a gente faz até prece e fala assim, essa prece é horizontal. Gente, eu estou muito na materialidade. Não, peraí, deixa eu refazer minha prece. A minha prece espiritual. Os irmãos budistas, eles dão um bom exemplo da gente. Quando é vertical e quando é horizontal. Por exemplo, meu filho, Elahá que dá esse exemplo, eu achei muito bom. Meu filho vai viajar. Aí eu vou fazer a prece. Aí eu peço a Deus, Deus, proteja meu filho que vai viajar, vai pegar o avião, vai não sei o quê. Ainda estou fazendo uma prece na horizontal, pensando no meu filho. O budista faria assim, que mostra para a gente assim, a verticalidade. Faz a prece pedindo a Deus para que olhe pelos viajantes, os que estão pegando avião nesse momento, aos pilotos, à aeromoça, aos passageiros, que tenham amparo da espiritualidade, aos viajantes, quer dizer, do menor para o maior, do meu para o todo. Então, é uma prece mais na vertical. Então, ora a gente faz na horizontal, ora a gente faz na vertical. Essa é inclinada. E tem uma outra que nem deveria ser considerada prece. Ela não é considerada prece, mas a título didático e de classificação, Martins Peralva assim coloca, que é descendente, que é a prece que pede para Deus coisas ruins, tá? Da maldade mesmo. Que pede para fulano, não dá certo, que ele não seja promovido, que aconteça algo. Existe prece assim, nós sabemos que tem. Então, são esses 4 tipos de prece. E qual a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar que precisamos ali trabalhar para chegar? É na verticalidade. Com esse exemplo dado dessa ferramenta que se utiliza num trabalho em comum do servir, onde as forças se reúnem e o bem se faz. Aí a prece, ela ganha uma proporção gigantesca. É dito também que Madre Teresa de Calcutá, um repórter, chegou a ela e disse, Madre, quando você faz a prece, você reza, você fala o que com Deus? E ela disse, eu só ouço. E o repórter indignado, queria saber mais coisa, pergunta a ela, mas o que ele responde?
Ele só escuta. Então é essa conexão de sentimento que muitas vezes não precisa nem de palavras. Precisa de ação. Precisa desse amor envolvendo. Então a prece hoje, trazida por Cacá Rezende, que coloca como pequenez, né? Sim, coloca, porque muitas vezes a gente se acha maior do que a gente é, e coloca nessa condição de pequeninos, no sentido de que o universo está aí, mas nós ainda temos um vasto conhecimento ainda para adquirir, mas a gente já reconhece Deus, o Criador, né? E a gente já reconhece a doutrina consoladora, porque ela traz para a gente a razão e faz a gente pensar, que eu tenho certeza que no momento da prece, com todos esses elementos que a noite nos trouxe, nós vamos ter muito a pensar, muito também a utilizar de uma forma mais positiva, principalmente conosco mesmo. É a autodescoberta, né? É a autoeducação. Olha que valioso. Então, nós sabemos então a finalidade da prece, para que eu veja a circunstância, e não que a circunstância opine sobre mim. Eu não consigo mudar a circunstância. Se há uma doença, eu tenho que passar por ela. Agora, como eu vou passar por ela? Aí sim, essa é a diferença. Então, quando a gente pede para Deus serenidade para passar pelo desemprego, serenidade para passar pela doença, serenidade, eu estou adquirindo forças. E às vezes a gente fala assim, como é que a pessoa aguenta, né? Passar por tudo aquilo. Ela traz isto. E também autodescobrimento, porque a gente para refletir e vai se conhecendo. E quando a gente já sabe que a gente está no automatismo, que a gente ainda está muito na superficialidade, e que percebemos que precisamos trazer isso mais para dentro de nós, a gente vai investir aonde? No nosso estudo. Vamos investir. Aqui tem uma literatura espírita tão vasta, não é? Nos estudos, na prece e na ação do bem, no trabalho. Porque o trabalho nos traz tudo isto. Não precisamos de palavras bonitas, precisamos de mãos que queiram trabalhar. Então, essa conversa que nós temos com o Criador, esse momento de prece é um momento íntimo, é um momento nosso. Aí vocês poderiam falar, então nem precisava falar com Deus, que Deus já nos conhece. Por que a gente precisa pensar, verbalizar, se Deus já sabe? É que nós precisamos conectar com Deus. Nós já estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Mas nós precisamos ter consciência disto. Então nós agradecemos pela noite, nós agradecemos pelo dia, nós agradecemos pela comida no prato, nós agradecemos pelo amigo que nos abraça, nós agradecemos pelo aquele que não nos abraça, mas que nos ensina muito, porque exige de nós um esforço de amor. Nós agradecemos pela reencarnação, nós agradecemos pela beleza da vida, nós agradecemos pela dor, porque é ela que move, é ela que nos impulsiona para a frente, quando a gente faz o entendimento. Então agradecemos a Deus pela oportunidade, por estarmos cada vez mais abertos aos ensinamentos, com lógica e a razão pela fé. Muito obrigada, uma boa noite para todos.